Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou falando aqui diretamente de São Paulo. E hoje, como de costume, estou com os meus dois co-apresentadores e amigos, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, diretamente de São Paulo também. Primeiro vamos ao Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 32º episódio, cara? Boa noite, Franco. Boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Hoje eu vou gastar meu francês, né, Miguel? Pô, coisa boa, né, cara? Porque você mora em Toronto, mas eu sei que você fala francês, cara. Como é que fala sal em francês, Gui? Sel, você fala sel. Sel, cara. É isso. O Gui é um poliglota, cara. Sério? Mas é o francês quebecois, né? Fala que, como é que é? Você gosta de comer sal, Gui, é isso? J'aime manger le sel. É isso, cara. Temos um poliglota aqui com a gente hoje. Passando a bola então pro Franco agora, falando de São Paulo também. Franco, como é que você tá hoje nesse nosso 32º episódio, cara? Boa noite, estou muito bem. É um prazer falar com vocês. Não, tô brincando. Boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. Tô muito bem, como é que vocês estão, cara? Tô ansioso pelo tema de hoje, inclusive. Mas tô bem. E você? Pô, tudo certo. Vocês nunca me perguntam como eu tô, né, cara? Isso é verdade. Vocês deveriam perguntar, mas... então, bem informal essa minha apresentação, né? Boa noite, queridos ouvintes do Boleiros de Humanas, né? Eu fui começar na brincadeira falando francês, eu me atrapalhei inteiro aqui. É isso. Mas eu tô muito bem também. Obrigado por perguntar, Franco. Feliz, né, em fazer esse tópico. Voltando aqui à programação normal do Boleiros de Humanas, a gente parou um tempinho de fazer episódios sobre clássicos futebolísticos e hoje estamos voltando com um clássico que é muito tradicional, muito conhecido, mas que talvez não tenha o mesmo brilho de antigamente porque um dos clubes não está indo muito bem nos últimos anos, enquanto o outro, talvez menos tradicional, com investimento brutal da última década em diante, tem crescido bastante aí e completamente comandado essas disputas. Motoclube versão... Isso, é um motoclube versus Sampaio Corrêa. Mas que perceberam, não estamos falando de motoclube versus Sampaio Corrêa, não estamos falando de Operário versus Cuiabá. Estamos aqui para falar, na verdade, de Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain, Le Classique, né, o clássico francês. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre a história do Olympique, a história do PSG e também, né, contar um pouco sobre como surgiu essa grande rivalidade, contando também os bastidores dessas duas equipes mais adiante no nosso terceiro bloco, o arremate. Sem mais delongas, então vamos passando para o nosso primeiro bloco, o kickoff. Dando início aqui, então, ao nosso primeiríssimo bloco, o kickoff. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Nesse primeiro bloco, eu, Miguel Galute Rodrigues, vou falar um pouquinho sobre a história do Olympique de Marselha, esse que é, acho que indubitavelmente, por hora, ao menos, o clube mais vitorioso da França. Sabemos, né, do investimento do PSG nos últimos anos e, né, imagina-se que no futuro próximo isso pode mudar, mas até o momento creio que os meus co-apresentadores irão concordar e acho que a maior parte dos ouvintes também vão concordar. O Olympique de Marselha é o maior clube francês em termos de conquistas. E dando um pouco de background, contando aqui da história, o Olympique de Marselha é um dos clubes mais tradicionais do mundo. Ele foi fundado no dia
31 de agosto de 1899, e sendo fundado como um time de futebol, porque na verdade o Olympique de Marseille já existia desde 1892. Agora as pronúncias dos nomes de francês vão ser muito difíceis. Quando ele foi fundado pelo René Dufour de Montmirail, é difícil, hein? René de Montmirail, desculpa. Gui, depois você ajuda com isso, cara. E foi fundado em 1892 como um clube poliesportivo, na verdade, que tinha o seu foco na prática do rugby. Passou por diversos nomes, desde Sporting Clube até chegar ao Football Club de Marseille, e depois, né, em 1899, se torna o Olympique de Marseille. Né, que considera esse ano 1899, no dia 31 de agosto, a data oficial da fundação do clube no formato atual. Né? Sabemos aqui, eu sou São Paulino, por exemplo, temos diversas questões sobre quando o São Paulo foi fundado, se foi em 1930, como é reconhecido hoje em dia, ou 35, semelhante com o Marseille, né? Todos os maiores clubes de seus países acho que tem essas questões, né? Puxando a sardinha para o nosso lado. Mas o Olympique de Marseille teve essa mesma questão, sendo considerado aí a fundação em 1899 como esse formato atual que conhecemos hoje. O futebol, né, então passa a ser praticado de forma mais amadora, assim. Em 1902, um time é verdadeiramente formado dentro do Olympique de Marseille. Em 1904, 2 anos depois que um time de facto é formado em Marseille, o Olympique vence o seu primeiro campeonato, o Championnat du Littoral, que seria, né, o campeonato do litoral. Acho que a minha tradução foi boa aqui. E tinha, na verdade, participantes da região ali, litorânea. Marseille, na verdade, é uma cidade no sul da França, né, é uma cidade litorânea. E tinha aí, basicamente, times de Marsella, mas também times das regiões, né, da região próxima da cidade. E isso deu a oportunidade do Olympique participar do campeonato francês da USFSA, que seria, na verdade, o primeiro campeonato de futebol nacional da França. E ele foi disputado, esse campeonato, de 1894 até 1919, quando ele é interrompido pela Primeira Guerra Mundial. Dá pra gente fazer um episódio só sobre esse campeonato, sobre o futebol na França na Primeira Guerra Mundial? Talvez fique um pouco para o futuro, mas né, o Marseille tem essa oportunidade de disputar pela primeira vez em 1904. Como eu já falei, o Marseille é o clube mais vitorioso da França em termos de títulos, sendo o único clube francês na história a ter conquistado uma Champions League na temporada 1992/1993. Ainda, o clube já venceu 9 campeonatos franceses e 10 Copas da França. Mas a verdade é que na década de 1950, após um início bem vitorioso no século passado, vencendo diversas Copas da França, campeonatos nacionais, o Marseille passa por um período bastante difícil, onde ele é rebaixado e disputa 6 temporadas na segunda divisão francesa, sendo rebaixado em 1958/59 e só retorna em 1964 a disputar a primeira divisão francesa. Logo em seguida, ele é rebaixado novamente e apenas retorna em 1966 a retornar à primeira divisão. E o Marseille não vence nenhum campeonato relevante, alguns campeonatos amistosos ou de pré-temporada, e chega à final da Copa da França uma única vez aí na década de 1950/1960, sendo aí realmente uma década a se esquecer na história desse grande clube francês. No entanto, chegando à década de 70, o Marseille consegue se solidificar na primeira divisão francesa, vence alguns títulos importantes como a primeira divisão, a Superliga Francesa, Copas da França. Porém, no final da década de 80, creio que há
realmente a maior fase da história do Marseille. Se em 1971 já tinha um grande clube, um grande time, né, que, como eu já falei, conquistou 3 Copas da França e 2 campeonatos franceses, contando com jogadores como Roger Magnusson e Josep Skoblar, que inclusive levou a bota de ouro, né, o jogador que mais fez gols, o artilheiro de toda a Europa em 1971. Foi realmente nos anos 80, sob a direção de Bernard Tapie, que o clube se alçou a outros patamares, né? Se já era um clube bastante conhecido dentro da França, tendo conquistado diversos títulos e tendo até alguma certa relevância na Europa, participando, né, da Liga dos Campeões, porém enfrentando clubes muito duros como a Ajax e a Juventus, que venceram os campeonatos nesses respectivos anos dos anos 70. Em 1986, Bernard Tapie, que foi um grande empresário, grande e polêmico empresário francês, né? Ele, enfim, fez muita da sua fortuna, foi feita com base na recuperação de grandes empresas. Bernard Tapie, de 1990 a 1993, auxilia, né? Ele é o CEO, o presidente da Adidas. A Adidas, que caminhava mal naqueles anos, Bernard Tapie assume e ajuda a Adidas a retornar ao que havia sido no passado. E em 1986, Bernard Tapie já era, né, um grande empresário. Ele decide comprar o Olympique de Marseille e investe muito em formar um time de ponta em Marselha, fazer realmente, né, um esquadrão de choque no sul da França, semelhante ao que tem acontecido no PSG hoje em dia. Foram contratados vários jogadores aí de ponta, como Karl-Heinz Foster, Jean-Pierre Papin, né, que eu acho que é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Olympique. Temos o Enzo Francescoli, né, o ídolo do River Plate, o Abedi Pelé, Didier Deschamps também passa pelo Olympique de Marseille, que, né, é o capitão da conquista da Liga dos Campeões de 1992/93, capitão da França em 98, no título da França, e técnico, né, atual técnico da França, campeão da Copa do Mundo de 2018 e campeão agora, né, recentemente da Liga das Nações. E tantos outros, né, para falar, Rudi Voller, Eric Cantona, muitos e muitos craques passaram pelo Olympique de Marselha nesse período que o Bernard Tapie assume a presidência do clube a partir de 1986. E foi realmente um período que eu acho que o clube viveu uma verdadeira era de ouro no final dos anos 80/início dos anos 90. Veio o tetracampeonato consecutivo do campeonato francês. Poderia ter sido o pentacampeonato, já vamos falar um pouquinho disso, mas foi, né, o tetracampeonato consecutivo do campeonato francês, pois o time vence as temporadas de 1989, de 88/89, até a temporada de 1991/92. Então, 4 campeonatos seguidos, uma hegemonia no campeonato da França. O clube também é campeão da Copa da França nessa temporada 1988/89, faz o doblete nacional. E conquista, como já falei, o título mais importante de qualquer clube francês na história, a Champions League em 1992/93 contra o Milan. E o Olympique de Marseille também em 1990/91 foi vice-campeão da Champions, ou seja, já vinha construindo aí uma relevância dentro do campeonato, do mais importante e célebre campeonato do mundo, perdendo nos pênaltis para o Estrela Vermelha. Então chegou muito perto em 90/91 e daí em 92/93 é campeão da Champions League com o Didier Deschamps, capitão, muito emblemática essa imagem. Falando na verdade também de outros títulos importantes, né, agora pensando na importância do Marseille no futebol europeu, o clube também tem 3 vices da Euroleague.
nas temporadas de 1998/99, 2003/2004 e mais recentemente em 2017/2018. Só para vocês compreenderem também, né, essa importância do Marseille dentro do espectro europeu, né, essa tradição. Mas voltando agora ao que eu tinha falando dessa polêmica do Bernard Tapie, do porquê o Marseille poderia ter sido pentacampeão francês, porém não foi considerado. Acontece que o Bernard Tapie era realmente uma pessoa bastante emblemática, dava declarações muito fortes, e é sabido, na verdade, que o Bernard Tapie combinou, acho que o Franco talvez vai falar um pouco mais disso, combinou com o grupo que liderava o PSG à época, que eles fariam de tudo para inflar a rivalidade entre o Marseille e o PSG. Então havia meio que um pacto por trás, né, um pacto velado de que tudo seria feito para realmente alçar essa rivalidade entre os dois times, que eram os times predominantes na França no final aí da década de 80/início da década de 90, o PSG, né, depois contrata o Rai, que vence a Europa League, e o Olympique de Marseille, né, com essa hegemonia dentro da França e vencendo a Champions League. Na temporada de 1992/93, o Olympique de Marseille estava bem próximo de vencer o campeonato francês, conquistando aí o pentacampeonato consecutivo, e estava na final da Champions League contra o Milan. Bernard Tapie, então, né, é verdade, deve ser afirmado que, embora existam diversas provas, sempre temos que falar que isso é uma suposição, com certeza, mas temos muita prova e literatura no assunto desse caso. E enquanto o Olympique de Marseille se preparava para disputar essa final importantíssima da Champions League, a história contada é que o Bernard Tapie ofereceu a famosa mala branca, um valor aí para jogadores do Valenciennes, uma outra equipe menor da França, para que eles basicamente tirassem o pé do acelerador e permitissem que o Olympique de Marseille vencesse a partida no campeonato francês, assim conquistando esse título acirrado que vinha competindo com o PSG e o pentacampeonato francês, sem criar muito desgaste para a conquista da Champions League, que eles realmente venceram o Milan por 1-0 dias depois. No entanto, Jacques Glassman, jogador do Valenciennes, revelou, né, à época, que 2 jogadores do Valenciennes teriam aceitado de fato essa proposta de tirar o pé do acelerador em troca de 250 mil francos, e as investigações à época concluíram que o Olympique subornou mais jogadores do Valenciennes. O dinheiro, né, relatado foi encontrado enterrado no quintal da sogra de Christophe Robert, que era um dos jogadores a quem supostamente Bernard Tapie teria pago esse valor, né, para tirar o pé do acelerador e auxiliar na conquista do Olympique. E Bernard Tapie afirma que esse valor, na verdade, tinha sido emprestado ao Christophe para ajudar ele a montar um restaurante, né, um empreendimento, que era um investimento. Só que, de toda forma, o Bernard Tapie, então, é preso e fica preso por 5 meses, e o Olympique de Marseille perde o seu título francês da temporada e a chance, né, de realmente batalhar pelo bicampeonato da Liga dos Campeões. A conquista europeia se manteve, né? O Olympique ainda é considerado campeão da Champions League de 1992/93, só que, além de perder o pentacampeonato consecutivo, ele é rebaixado para a segunda divisão francesa. E não só é rebaixado, como ele tem de permanecer 2 temporadas na segunda divisão. Essa foi a pena. Então,
apesar de vencer a Ligue 2 no ano seguinte, o Marseille não sobe para a primeira divisão. Somente na segunda temporada que o Marseille passa na segunda divisão, na qual o Olympique fica em segundo lugar, é vice-campeão, ele retorna a disputar a primeira divisão francesa. E um caso bem particular, que eu acho que tem relevância para todos os torcedores do São Paulo. São Paulo, né, aos que sabem, foi campeão mundial em 92 contra o Barcelona e depois em 93 contra o Milan. Isso foi uma outra pena que o Olympique teve de pagar. Não pôde jogar o Mundial de 93 e assim quem representou a UEFA, né, a Europa, foi o vice-campeão da Champions League, o Milan. Por isso que o São Paulo venceu o Milan por 3-2 em Tóquio e não o Olympique de Marseille, que havia sido campeão da Champions League, porque, né, toda essa polêmica envolvendo a compra desse jogo do campeonato francês e o presidente do Olympique de Marseille, Bernard Tapie. A verdade é que depois, né, o Olympique retorna à primeira divisão e se estabelece de novo como um clube importante dentro da primeira divisão, mas acho que nunca chega a ter a mesma relevância que teve no passado. Logo em seguida, o Olympique Lyonnais, né, o Lyon, começa uma hegemonia francesa, conquista 8 títulos em sequência, e logo em seguida vem o investimento no PSG. Então, é verdade, né, o Olympique de Marseille não tem sido tão vitorioso recentemente. Acho que os últimos títulos aí temos uma Copa da Liga Francesa em 2012 e o Campeonato Francês, o qual o clube não conquista desde 2009/2010, então realmente é um jejum bem grande na história do Olympique, mas ainda assim continua sendo um clube relevante, né? Temos aí agora o Neymar e não me lembro exatamente o nome do jogador do Olympique, o Álvaro, né, que estão apimentando um pouco mais essa rivalidade, só que no momento, é verdade, esse grande e tradicional clube francês não caminha com as melhores pernas. Gui, Franco, alguma coisa a declarar sobre o Olympique, sobre essa história bem polêmica do Bernard Tapie? O que você acha, Gui? Quem é corintiano fala que esse título mundial do São Paulo não vale por causa disso também, cara. Além de falar que Mundial é só a partir de 2000, onde já se viu? Mundial contra o Vasco? Por favor, né, cara? Mas enfim, além de falar isso, os caras falam que não vale porque foi conquistado com o Olympique. O que a gente ia fazer, cara? A decisão não foi nossa. Só fomos lá e ganhamos, cara. Tem que ganhar. Clube que quer ser campeão não escolhe adversário e ponto, cara. Falei. Eu acho que é pouco falado que o Corinthians só foi campeão mundial em 2000, porque foi campeão brasileiro em 99. Se o Galo tivesse sido campeão brasileiro em 99, não teria esse papo. Mas... Foi o Guilherme isso? Quem é que perdeu aquele título? Foi o Guilherme, não foi? Foi o Guilherme. Coitado, não foi sua culpa, Guilherme, se você estiver ouvindo. Estamos brincando. Mas voltando à França, só queria ressaltar que o Olympique de Marseille atualmente é treinado pelo melhor técnico do mundo, o Jorge Sampaoli, que vai levar a equipe a um novo patamar, Miguel. Tá achando, cara? Tá achando? Acho que com esse pacotão brasileiro que ele levou pro Olympique de Marseille, não vai ter pra ninguém mesmo, cara. Foi um pacotão que ele trouxe, cara. E você, Gabriel Franco, o que você acha sobre o Olympique de Marseille, o Sampaoli, o Corinthians? Cara, gosto muito do Olympique de Marseille. Assim, não posso dizer que é o meu time favorito na França, porque nós temos simplesmente o maior da França, chamado Saint-Étienne, que ainda detém a maior quantidade de títulos franceses, né? 10 títulos franceses. Inatingível, inalcançável Saint-Étienne. A equipe do Michel Platini, pô. Grande time, cara. Na década de 80 só dava os caras, né? 70, 80. Mas bom, só alguns pontos extras. O Miguel falou bem sobre os pontos do Bernard Tapie. Acho que não precisa nem ressaltar em outro ponto. Mas essa final tem alguns pontos relevantes, assim. Tirando a final do Paris Saint-Germain em 19 e 20, que eu acho que o Gui vai falar depois melhor, o Marseille foi o único time francês a chegar numa final de Champions League. Curiosamente, o único outro time sem ser o Paris Saint-Germain que chegou mais próximo foi o Mônaco, no caso, que chegou na semifinal. E tirando isso, também o Lyon, que chegou recentemente em uma.
Outro ponto extremamente curioso, que aí os mais antigos vão se recordar, os mais novos já devem ter escutado falar, a final da Liga dos Campeões foi o último jogo do Marco Van Basten, que no caso ele tinha 28 anos na época, mas ele se machucou, no caso, aos 86 minutos de jogo, já estava próximo a acabar, por uma fadiga muscular e que acabou virando a lesão no tornozelo. E aí depois ele passou 2 anos em recuperação e encerrou sua carreira em agosto de 1995. Então, o último jogo de Marco Van Basten foi exatamente Marseille 1, Milan 0, com gol do Basilie Boli, zagueiro marfinense do Marseille. Bem lembrado, cara. O Franco tá uma enciclopédia de futebol também esses últimos tempos, cara. Por isso que eu não ganho mais shootout, velho. Vocês estudaram. Tem o que fazer, cara. É complicado, cara. Eu tô indo jogar a pelada da firma, tá ligado? Final de ano, casados contra solteiros. Os caras estão indo jogar a final de Copa do Mundo, cara. Não tem como eu competir, bicho. Eu vou voltar a estudar e daí vocês vão ver que não vai ter pra ninguém. Mas é isso, então. Vamos fechar esse primeiro bloco, nosso kickoff, onde falamos, né, um pouquinho sobre essa história, desde a fundação do Olympique de Marseille até essa década perdida, em 1950/60, um início do Marseille vitorioso e relevante na Europa, com investimento do empresário Bernard Tapie, no final da década de 80/década de 90, o rebaixamento polêmico envolvendo a compra, né, desse campeonato francês de 1992/93, e agora, né, talvez essa estagnação recente do tradicionalíssimo e grandioso Olympique de Marseille. Sem mais delongas, então, vamos fechar esse bloco e passar para o nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe, onde o Guilherme Paturi vai nos contar um pouquinho agora sobre o outro lado da moeda. Qual é a história do Paris Saint-Germain? Muito bem, começamos aqui então o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o nosso Toco e Me Voe. E lembrando, claro, que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E começar falando, Léo, de cara que o Paris Saint-Germain é um dos mais novos gigantes clubes da Europa. O Olympique de Marseille, Miguel bem falou, é muito mais velho, mas o PSG foi fundado somente em 1970, quando um grupo de empresários liderados por Guy Crescent levantaram fundos em uma espécie de crowdfunding, em 1970, para fundir 2 clubes da capital francesa, o Paris Football Club e o Stade Saint-Germain. E o objetivo com essa fusão era criar um grande e relevante clube da capital francesa, algo que até então não existia. E os clubes se fundiram no dia 12 de agosto de 1970, marcando então a criação do Paris Saint-Germain. Mas curiosamente, o primeiro jogo oficial do PSG aconteceu antes da fusão se tornar oficial. No dia 1º de agosto de 1970, ou seja, quase 2 semanas antes, o PSG jogou seu primeiro jogo e foi derrotado pelo Quevilly por 3-1. O PSG herdou a vaga na segunda divisão da França do Stade Saint-Germain, e logo na sua primeira temporada de 1970-71, o clube conquistou o acesso à primeira divisão. Mas essa euforia durou pouco. A temporada seguinte foi conturbada. Apesar de terminar o campeonato na 6ª posição, o clube já estava praticamente falido e estava ameaçado de ser rebaixado por falta de dinheiro. O governo da cidade de Paris, não querendo ver seu time afundar, ofereceu investir 850 mil francos para pagar a dívida do clube e salvar o PSG. Mas a prefeitura de Paris exigiu uma contrapartida, que era que o clube deveria adotar um nome mais parisiense. Deveria parar de se chamar Paris Saint-Germain para se chamar Paris Football Club. E essa oferta, que era para salvar o clube, fez com que o PSG explodisse em 2. O presidente do clube, Henri Patrelli, se recusou a mudar o nome do clube. Porém, uma parte do conselho aceitou a proposta, refundando o Paris Football Club e aceitando esse auxílio da prefeitura. Assim, o recém-refundado Paris Football Club ficou com a vaga na primeira divisão e o Parc des Princes, enquanto o PSG ficou com seu nome, mas foi declarado um clube amador e rebaixado para a 3ª divisão.
Mas mesmo rebaixado, o PSG rapidamente voltou à primeira divisão. Em seu primeiro ano na terceira divisão, o clube conseguiu acesso à segunda. E, em seu primeiro ano de volta à segunda divisão, conseguiu acesso à primeira divisão. E nesse mesmo ano em que voltou à primeira divisão, reconquistou seu status de clube profissional. É importante ressaltar que o PSG nunca mais foi rebaixado. Disputa a primeira divisão desde 1974 e 1975. Mas foi nos anos 80 que o PSG conquistou seus primeiros títulos importantes de fato. O clube conquistou 2 Coupes de France, ou Copa da França, em 1982 e outra em 83. E em 86 venceu sua primeira de muitas campeonatos franceses, vencendo a Ligue 1. E agora na temporada 1988-89, o PSG perdeu o título da Ligue 1 para o Marseille, na última rodada, quando foi derrotado pelo próprio Olympique no último lance do segundo tempo. E essa derrota para o Olympique de Marseille, combinada com uma péssima administração, que mais uma vez levava o PSG ao precipício da falência, fez com que o clube fosse vendido para uma empresa de televisão francesa, a Canal+, ou Canal Plus. O Canal Plus fez o PSG dominar a França nos anos 90. Limpando a dívida do clube e contratando estrelas como Raí, o PSG conquistou mais uma Ligue 1 em 1994. 3 Coupes de France em 93, 95 e 98 e 2 Copas da Liga, ou Coupes de la Ligue em francês, em 95 e 98. Mas talvez mais importante do que isso, o PSG se tornou o segundo clube francês a conquistar um caneco europeu. Em 1996, o clube derrotou o Rapid de Viena e venceu a Recopa Europeia, que é a atual Liga Europa. Mas, como vemos mais uma vez, os anos 90 de ouro deram lugar a vacas magras nos anos 2000. O clube mais uma vez em sua história sofria com más administrações que levavam a resultados pífios em campo. Em 2006, o Canal Plus, irritado com más administrações do clube, vendeu o PSG ao banco estadunidense Morgan Stanley. E apesar de ter conquistado 3 Coupes de France e uma Coupe de la Ligue nos anos 2000, o clube vivia em crise, brigando contra o rebaixamento em diversas oportunidades. Mas foi a partir de 2011 que a hegemonia parisiense que vemos hoje de fato começou. Nesse ano, a Qatar Sports Investments, também conhecida como QSI, comprou o clube, fazendo o PSG não só o clube mais rico da França, mas um dos mais ricos do mundo. A QSI é administrada por Nasser Al-Khelaifi, que também atua como presidente do clube. Acredita-se que a QSI é controlada diretamente pelo Ministério da Fazenda do Catar e pelo Comitê Olímpico também do Catar. Mas com a chegada da QSI, o clube foi revolucionado. Nomes de peso como Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva chegaram ao clube e levaram o PSG a seu terceiro título da Ligue 1 em 2012, depois de ter perdido o título para o Montpellier em 2011. E atualmente, o PSG, já sabemos, domina a França completamente. Entre 2014 e 2020, o PSG ganhou todas as Copas da Liga, salvo a de 2019, quando ela foi vencida pelo Strasbourg. E similarmente, entre 2012 e 2021, o PSG venceu todas as Ligue 1, salvo em 3 oportunidades, em 2011, 2017 e 2021, quando foi vice. E entre 2015 e 2021, a equipe de Paris também venceu todas as Copas da França, salvo uma edição, a de 2019, quando foi vice nos pênaltis. Mas atualmente é inegável que a maior frustração do PSG é ainda não ter conseguido vencer a Champions League. Todos nos lembramos de que o PSG chegou ao final de 2020, mas a equipe saiu derrotada pelo Bayern de Munique. Mas agora com o trio Messi, Neymar e Mbappé, o PSG mais uma vez sonha em conquistar o título que sempre perseguiu, mas que ainda falta. E essa é a história do PSG de sua fundação até hoje. Gabriel Franco, Miguel Galute Rodrigues, algo a declarar sobre a história do Paris, sobre o Messi, sobre o Neymar, sobre a Champions do PSG? Bom, assim, não tenho muito a falar sobre o PSG. É um clube que na verdade a gente viu se desenvolvendo, né, e crescendo no cenário midiático no Brasil, quando, principalmente na primeira ida do Thiago Silva, que foi meados de 2013, se eu não me engano, que foi quando o PSG também trouxe o Carlo Ancelotti. Eu vou falar disso depois, mais à frente, mas foi aí que ele começou a crescer no cenário midiático no Brasil, que ele montou a dupla de zaga da seleção brasileira da Copa de 2014, que foi
Davi Luiz e Thiago Silva. Uma dupla de zaga muito forte à época. O Davi Luiz vinha de um título europeu com o Chelsea e o Thiago Silva era considerado por muitos o melhor zagueiro em atividade na Europa à época. E foi aí que ele começou a ter o destaque que hoje em dia é um destaque estrondoso na mídia nacional por conta do fenômeno que é Neymar Júnior, que é a maior transferência da história. 222 milhões de euros foram pagos pelo PSG ao Barcelona para tirar o brasileiro do time catalão, no caso, sendo que Neymar, no ano anterior, veio a ser o Algoz, naquele famigerado 6-1 no Camp Nou, que gerou a eliminação do PSG após um 4-0, foi 4-0, se não me engano, né, o jogo no Parc des Princes. Então, no caso, só gostaria de acrescentar esse ponto mesmo em relação ao PSG na mídia brasileira. Depois eu vou falar mais a fundo também, mas só isso mesmo. Não sou tão fã assim do PSG. Mas o que você falou é muito interessante mesmo, Franco. A gente viu o PSG surgir, assim, nenhum de nós somos particularmente velhos, mas nós vimos o PSG surgir na nossa frente, praticamente, né? Em 2010, o PSG não era praticamente nada, e hoje é uma das grandes potências da Europa, e é interessante você falar isso, que a gente realmente viu esse clube surgir e virar uma potência em poucos anos. Miguel, algo a declarar sobre o PSG? Claro, com certeza, eu lembro muito bem, né, desse começo desse investimento. Gosto muito do Diego Lugano, né, que é grande ídolo do São Paulo. Eu lembro quando ele foi contratado do PSG, acho que ele é uma das primeiras contratações dessa nova era, né, representou muito desse início, por mais que talvez a passagem dele lá não tenha sido das melhores. Sim, acho que foi relevante, mas nem se compara com a passagem pelo São Paulo, pelo Fenerbahçe, enfim. Depois vieram outros jogadores importantes, o Pastore, né, que era um grande meio-campista à época. Sofreu muito na carreira dele com lesões, o Pastore, mas ainda assim acho que, inegável, né, a proeza futebolística do Pastore. Veio também Lavezzi, que era um grande atacante, né, tinha passado anos no futebol italiano, então assim, lembro muito dessas primeiras transferências e dessa experiência, né, de ver o PSG crescer. Lembro também de pensar que talvez fosse fogo de palha, né, quando, apesar de todos esses investimentos, montando já um time que era muito superior aos demais, perde a Liga Francesa para o Montpellier, do Giroud, mas ainda assim, né, a gente pode ver que logo em seguida deslancha a compra de Ibrahimovic e tudo mais, e realmente, em termos, acho que de clube-empresa, é um grande case a ser estudado, porque é uma hegemonia total dentro da França, e, cara, não tem nem o que falar, né? Eu posso não ser muito fã do PSG, mas acho que a gente tem que tirar o chapéu ao investimento onde ele existe. E eles fizeram compras certeiras, trouxeram realmente um apreço de torcedores, comprando jogadores midiáticos, carismáticos, e isso que o Franco falou, né? Eu acho que tem muito brasileiro que gosta do PSG porque é basicamente um Brasil na Europa, e tem sido assim por muitos anos agora. Thiago Silva, Davi Luiz, Marquinhos, Lucas, Neymar, muito jogador brasileiro, e eu acho que eles conseguiram conquistar esse mercado que é fanático pelo futebol, né? Exatamente, Miguel, exatamente. E, bem, estamos nos estendendo um pouco aqui no nosso Toque Me Voe. Terminamos aqui o bloco e passamos para o nosso arremate. Seja muito bem-vindo ao Arremate. Eu sou o Gabriel Franco e vou te acompanhar nessa jornada. Gostaria de lembrar, primeiramente, que você está escutando o Boleiro de Humanas. Boleiro de Humanas é um podcast da divisão Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, no arremate dessa semana eu vou fazer ele de uma maneira um pouquinho diferente. Normalmente vocês estão acostumados a ouvir aqui falar sobre desempenhos financeiros do clube no geral, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho do clássico em si, tanto das divergências entre os clubes, quanto das divergências de gestões dos clubes. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre as estatísticas do Le Classique, no caso, né? Que para quem não sabe, né, porque o meu francês é muito bom, então fica meio difícil a compreensão no caso do nosso querido ouvinte. O Le Classique é basicamente PSG versus Olympique de Marseille.
que no momento a gente tem cerca de 100 jogos com a ligeira vantagem do PSG no caso. Não sei se o relatório que eu tenho aqui é o mais atualizado, mas é o que eu tenho, que no caso aponta 45 vitórias do PSG contra 33 vitórias do Marseille e 22 empates em jogos oficiais. No total, foram 263 gols marcados no Le Classique. O primeiro clássico foi disputado no dia 12 de dezembro de 1971. Como o Gui já disse, o Paris é um clube muito novo. Então, no caso, o primeiro clássico teve a vitória do time de Marseille por 4-2. E é o único clássico francês entre equipes que foram campeãs da Europa. Já que, como já foi dito, tanto pelo Gui quanto pelo Miguel, o Olympique detém o título da Liga dos Campeões e o PSG da Recopa Europeia em 1996. A rivalidade em si, ela começa a ter ares mais sérios no final da década de 80 e no começo da de 90, que é quando se acaloram brigas entre torcedores, e no caso que é um dos pontos que levou a gente a ter a ideia de falar sobre o Le Classique hoje. Eu vou falar agora de alguns joguinhos memoráveis no caso. A gente tem talvez o que seja um dos mais memoráveis entre eles, que é o da temporada de 88 e 89, que no caso é bem quando a rivalidade começa a se aflorar, né, entre esses dois times, que no caso os dois estavam empatados na liderança da Ligue 1 com 70 pontos, e na última rodada o confronto decidiria o título, e a partida permanece em 0-0 até o último minuto, quando Franck Sauzet marca o gol da vitória para o time de Marseille. Então 1-0 para o time de Marseille, e o título da temporada de 88 e 89 vai para a cidade de Marselha. Alguns outros clássicos relevantes no caso, mas entre eles, talvez, o mais curioso seja um 0-0 entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille no dia 5 de março de 2006. Novamente, a gente vê alguns conflitos entre as duas gestões dos clubes, e aí o presidente da época do Marseille, Papé Diouf, decidiu mandar apenas jogadores juvenis e reservas para a partida. Então, o Paris Saint-Germain, jogando com o time titular, acabou empatando em 0-0 com o time semi-juvenil do Marseille. Então, o empate foi considerado uma vitória, visto que o jogo era também fora de casa, na casa do Paris. E aí a gente tem também o dia 29 de abril de 2006, 2 dias após o meu aniversário, no caso, né, caso todos queiram saber e queiram me dar presentes, Miguel e Gui, que foi da final da Copa da França, que o Paris acabou faturando a Copa da França para cima do Marseille, sendo que em 2006 o PSG lutava contra o rebaixamento na Ligue 1 e o favoritismo era totalmente a favor do Marseille, que estava bem em todas as competições que disputava, mas ainda assim amargurava um longo jejum de títulos pós-rebaixamento. E também tem uma vitória no mesmo ano, que no caso o Olympique ganhou no Parc des Princes no dia 10 de setembro de 2006, que foi no mesmo ano, mas na temporada seguinte, porque a temporada do Europeia é no meio do ano. No caso, o Marseille quebrou um tabu de 7 anos sem vencer no Parc des Princes, que é o estádio do PSG, famoso salão de festas do menino Ney. Bom, agora eu falei um pouquinho dos incidentes, né? Eu acho que vale a pena falar algumas estatísticas de alguns incidentes, então são algumas estatísticas meio sérias e que fazem com que esse clássico seja um clássico extremamente perigoso e talvez um dos mais perigosos da Europa. Lógico, não chega nem próximo de alguns que vocês devem imaginar que são da Turquia, que a gente pode até falar depois mais à frente, em algum outro tipo de episódio, mas o clássico francês também é bem conhecido por ter uma rivalidade seguida à flor da pele. No dia 11 de abril de 1995, simplesmente tiveram 146 prisões e 9 policiais feridos em um Le Classique. No dia 13 de outubro do ano de 2000, um torcedor de 18 anos do Marseille ficou paralisado pela vida toda após ter sido atingido por um banco arremessado. No dia 26 de outubro de 2002, tiveram 61 prisões. Em 25 de janeiro de 2003, 43 prisões. No dia 9 de março de 2003, 27 feridos e um hospitalizado. 29 de abril de 2006, que inclusive foi o clássico que eu já falei que o Marseille foi com o time reserva, 2 feridos apenas, né, visto que teve toda a questão do Marseille mandar o time reserva por conta da falta de segurança do estádio do Paris, que foi alegada pelo presidente na época. 2 de setembro de 2007, 3 feridos e 5 prisões. 15 de março de 2009, 20 prisões. 25 de outubro de 2009, 10 prisões e 10 feridos. 20 de novembro de 2009, 15 prisões. Bom, eu tô fechando aqui um pouquinho essa parte das estatísticas, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte administrativa
dos dois clubes. Gui, Miguel, você tem algum ponto a acrescentar dentro da parte dessas estatísticas que eu abri aqui para vocês? Não, cara, só queria te falar que eu lembrei, com você falando, de um Grenal que aconteceu algo similar. O Grêmio ia jogar aliás, o Internacional ia entrar em campo com um time praticamente juvenil, e o Inter ia com o time reserva, mas foi com medo de perder. Aliás, o Grêmio foi com medo de perder e foi com o time reserva também, para não ficar feio, caso perdesse dos juvenis do Internacional. Eu acho que o PSG deveria ter feito o mesmo. A verdade é que, no entanto, igual o Franco falou, né? Acho que o jogo virou, e com todo o investimento que tem sido feito, a hegemonia do PSG agora no campo das estatísticas é inegável, né, cara? Eu acho que, no mínimo, por hora, só vejo essa distância crescendo cada vez mais. Boa. Eu concordo com o Gui. Acho que sempre que existe esse desafio, eu acho que o desafio tem que ser igualado, no caso, para poder que a vergonha não seja maior do que o próprio desafio. Bom, agora eu vou tentar desmembrar um pouquinho o esquema de gestão que permeiam os dois maiores clubes da França neste momento. Que, inclusive, eu falo que são os maiores clubes da França, mas o atual campeão francês é o Lille. Não sei o que é que eu estou falando, né? Lille é simplesmente maior da França no momento. Mas sim, como muitos pensam, muitos acham e muitos têm certeza, o PSG não é presidido por Nasser Al-Khelaifi. O magnata qatari, na verdade, é o CEO. Para quem não sabe o que é CEO, é o Chief Executive Officer do clube. E o CEO, no caso, dentro de uma empresa geral, vale lembrar que o PSG e o Marseille são dois clubes empresas, então eles têm essa função de CEO. Ele é responsável pelo sucesso geral de uma organização e possui autoridade máxima para tomar decisões finais. Então, ele é basicamente o dirigente mais importante do clube. O dono do PSG, na verdade, é o Emir do Catar. Aí, me desculpa se eu não souber falar isso, gente. É o Tamim bin Hamad Al Thani. E é ele quem propriamente injeta o dinheiro. O Nasser, ele só fala aonde que tem que gastar. O que é um Emir do Catar? É um cara que ele provém da dinastia Al Thani, tendo o seu estado sido fundado em 1868 por Mohammed bin Thani, como um sheikado, ou seja, um sheik. Então, no caso, ele é um emir, ele é um sheik desta dinastia Al Thani. A história de compra do PSG é parecida com a do Newcastle, levemente, no caso, né? Por conta de todo o debate que já falamos no último episódio, eu vou falar um pouco mais à frente também. Mas também com a do Manchester City. E um fato extremamente curioso é que os sheiks de City e PSG são mais do que vizinhos de país, eles são primos entre aspas, né? Depois, quem quiser pesquisar essa história curiosa, acho que vale a pena dar uma olhada. Bom, em junho de 2011, o clube foi comprado por um fundo de investimento do Qatar. Aí, a questão de se assemelhar à compra do Newcastle. É o QSI, que é o Qatar Sports Investment. Empresa fechada subsidiária da QIA, que é a Autoridade de Investimento do Qatar. Esse é um órgão governamental especializado em investimentos nacionais e internacionais e que visam fortalecer e diversificar a economia do Qatar. O clube chegou à temporada de 2011-2012, primeira pós-compra, com muitos reforços, como já foi dito pelo Miguel e pelo Gui, e rodeado de expectativas de jogadores que haviam brilhado na temporada anterior no campeonato francês e também no campeonato italiano, visto que o clube contratou diversos jogadores que brilharam nas terras da Itália. Porém, a temporada foi meio abaixo do esperado e o modesto Montpellier, do atacante Giroud, do meia Belhanda e do brasileiro Hilton foram campeões franceses. A partir da temporada 2012-2013, o PSG resolveu apelar. Realmente não teve para ninguém, os caras ativaram o modo carreira do FIFA, trouxeram Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva e, além da segunda maior promessa brasileira na época, Lucas Moura, atrás somente do Neymar Júnior, que depois viria a jogar também no Paris. Após esse ano, iniciou-se o reinado do próprio Paris. O clube continuou a vencer na França e até as conturbadas saídas de Blanc e Ibra não conseguiram evitar as vitórias do PSG. Após seguidos fracassos em competições internacionais, Al-Khelaifi decide então que não era suficiente eles ganharem territórios franceses, mas eles precisavam trazer o Neymar e o Mbappé para reforçar o clube. Ato que trouxe o alcance e divulgação de marca necessária para o PSG ser o que é hoje. O time atingiu um nível de exposição
gigantesco e divulgação de marca maior ainda. Eu vou trazer aqui alguns dados, mas hoje em dia o PSG ele é o 9º clube mais seguido nas redes sociais e tá atrás de Milan e à frente da Juventus que era do Cristiano Ronaldo na época, né? Hoje em dia não é mais, no caso. Mas apenas em 2016 o PSG foi o 6º clube que vendeu mais camisas no mundo e o 2º que mais vendeu, tendo a Nike como patrocinador do clube francês. E foi o clube que vendeu mais produtos licenciados neste ano. Outro fator importante é que o PSG ele está recentemente lançando tendências, como ele lançou tendência com o uniforme da Jordan e também gerou um alto alcance de marca. O PSG também tem uma fama não muito boa na FIFA, porque ele é um dos responsáveis pelo início do fair play financeiro. Sair da casinha também não dá para segurar, e o presidente da FIFA gerou o debate que era necessário o fair play financeiro ser imposto após gastos exorbitantes. Outro debate importante que o PSG traz também é o sports washing, que para quem não viu o episódio da compra do Newcastle, eu super indico. Mas basicamente é o ato de apagar imagens negativas políticas, de apagar, na verdade, imagens negativas políticas com o uso do esporte por meio de um ato meio de pão e circo. Bom, mas em cima disso a gente tem uma gestão que, como já foi dita, mesmo tendo muito envolvimento com sports washing, muito positiva do PSG. E a gente pensa, poxa, o PSG, que é um clube que foi fundado há muito pouco tempo, ele tem sim uma vantagem em relação ao Olympique, mas o Olympique, ele também é um clube empresa, então ele também deve ter uma certa organização. Porque quando a gente fala aqui no Brasil precisamos ter clubes empresas, é porque necessariamente as coisas vão ser melhor, certo? Então, não necessariamente. O Olympique de Marseille, ele tem um dono investidor norte-americano, o empresário Frank McCourt, de 63 anos, que é presidente da McCourt LP e presidente e CEO da McCourt Global. Além de ser fundador e CEO da Unfinished. E é o atual dono do Olympique de Marseille. McCourt, ele é reconhecido dentro do esporte por trabalhos conturbados, visto que o mesmo foi deposto do seu cargo de presidente dos Dodgers. Foi eleito o pior presidente da franquia. E o Olympique de Marseille é o clube da França que sempre foi o que mais fez frente ao PSG. E até por isso ele sempre tenta se reforçar para manter um bom nível de competitividade. E desde que o Olympique ele é um clube empresa, não vem fazendo bons trabalhos no caso. Tanto em questões de compras e venda de jogadores, assim como de frente ao próprio Paris. E o Olympique, ele não necessariamente se reforça mal. Ele já trouxe jogadores imponentes. O Payet, na temporada em que o Frank McCourt ele assumiu o Olympique, ele era um dos principais jogadores da Premier League. E era o destaque do West Ham. Né? Bem verdade que na época ele saiu em um clima conturbado com a torcida do West Ham, mas no caso ele veio ao Olympique de Marseille e poderia ter ido para qualquer outro time da Premier League. Ou até para o próprio PSG na França. Bom, é bem verdade que o dono do Olympique de Marseille, os donos antigos também, são extremamente responsáveis por instaurar climas desagradáveis com a maioria dos técnicos que por lá passam. O Gui, ele falou muito bem do São Paulo atualmente, mas em 2016, não sei se vocês lembram, Loco Bielsa era o treinador do Olympique de Marseille. Que o Bielsa, inclusive, é um dos melhores treinadores do mundo hoje em dia. E o clube que ainda era governado por outro investidor, no caso, Margarida Luiz Dreyfus, não sei falar esse nome, peço perdão pelo meu pronunciamento terrível, publicou a seguinte nota na época: a gestão do Olympique de Marseille fez de tudo para oferecer ao clube o serviço de um treinador até esta responsabilidade, mas o Olympique de Marseille não pode ser de modo algum prisioneiro das exigências de alguém que coloca seus interesses pessoais bem acima daqueles da instituição. Então a gente vê que tem um jogo não de ciúmes em si, mas no caso o Marseille ele se isenta de qualquer tipo de responsabilidade do fracasso de 2016 com a Loco Bielsa. Aí você pensa, poxa, tal problema pode ser antigo da gestão. Não necessariamente. Ano passado, inclusive, na verdade, se eu não me engano, no início desse ano, ocorreu a demissão do técnico português Andrés Vilas-Boas. Não sei, acho que o Miguel vai lembrar muito bem, porque ele foi extremamente especulado no São Paulo. São Paulo chegou, por notícias de grandes veículos, a negociar salários com o Vilas-Boas, mas no caso, isso não convém. Por que o Vilas-Boas foi demitido? Um jogador ele foi contratado e ele não foi sequer chamado para debater sobre a contratação do jogador. Ou seja,
o presidente atual, ele simplesmente fez tudo pelas costas do atual técnico e acabou acarretando no pedido de demissão do cargo. É bem verdade que o Vilas Boas não fazia um bom trabalho numa série que foi assumida recentemente pelo Sampaoli, já melhorou na tabela, mas o Sampaoli ele enfrentou nos seus primeiros momentos crises com os jogadores. Os jogadores eles estavam insatisfeitos com as cobranças e o tom duro de reclamações feitas pela comissão técnica e pelo próprio Jorge Sampaoli. O único técnico que recentemente agradou a diretoria e foi criticado e é extremamente crítico até hoje ao Juninho monumental, o próprio pernambucano, foi o Rudi Garcia, que nunca atingiu níveis competitivos ao PSG em si, mas ele treinou durante 3 anos, se eu não me engano, ou quase 1000 dias, o clube de Marselha. Então, assim, essa comparação administrativa só prova o quê? Que, por um lado, a gente tem uma organização disposta a gastar o dinheiro bem e que tem bastante dinheiro para gastar. E a gente tem outra que tenta fazer frente, mas é bem confusa em suas decisões. É bem verdade que não dá para fazer frente ao investimento Qatari. Mas as posições recentes do clube, que é sempre o segundo, normalmente, na verdade, é o segundo a mais gastar dentro da França, é extremamente desfavorável em comparação ao PSG. Gui, Miguel, vocês têm algum ponto a acrescentar sobre problemas de gestão que vocês acreditam existir dentro de PSG? Cara, eu acho que essas mudanças constantes na direção desses clubes são traumáticas, né? Não tem o que falar, mas que haja uma melhora, né? Acho que quando vem o investimento há uma melhora, e talvez agora do PSG tenha sido uma melhora mais contínua, porque realmente é muito dinheiro, mas creio até que esses clubes não conseguem ou não conseguiram engrenar por muito tempo, pensando aí no cenário mais macro do futebol europeu / mundial, porque por diversas vezes há uma mudança de visão na liderança, na gestão do clube, investimentos diferentes, políticas de contratações diferentes. Isso aí realmente é muito ruim para a continuidade de qualquer trabalho, né? Então, cara, o PSG ser vendido por diversas vezes desde os anos 90, passando agora nos anos 2000 de novo, na década de 2010, por mais que está dando certo agora, acho que não é o ideal. E o Marselha, né, essas mudanças aí, acho que é prova disso. O PSG acho que é a exceção e não a regra no campo aí da gestão. Talvez deu muita sorte de ter um investimento muito abastado, e mesmo nesse campo, né, no início não teve o sucesso que queria, e ainda eu acho que não tem o sucesso que quer, né, porque não é segredo que o PSG quer ser campeão da Champions, não da Ligue 1, da Copa da Liga, da Copa da França, né? E por diversas vezes aí essa gestão pode ser até impaciente, né? Os caras chegaram à final da Champions, demitiram o Thomas Tuchel agora é campeão no Chelsea, investimento até inferior, se for parar para pensar. Claro, o Chelsea investiu muito dinheiro para montar o elenco, com certeza, mas, né, se for comparar com o elenco do PSG, e acho que só prova. O Thomas Tuchel é um dos melhores técnicos do mundo hoje em dia, acho que há pouca discussão quanto a isso, e ele foi demitido pela gestão do PSG por, enfim, acho que ele teve até um certo tempo para trabalhar, mas chegar à final da Champions League, ser campeão de diversos títulos na sua passagem, acho que não pode ser nenhuma demonstração ou indício de uma demissão próxima, né? Enfim, essa é a minha opinião. Não sei qual é a do Gui e a do Franco. Eu acho que a gente deveria deixar essa discussão para as nossas alternadas e terminar por aqui, que já estamos nos alongando um pouco nessa primeira parte. Fugiu, hein, cara? Fugiu. Tudo bem. O Gui fugiu da briga. Quem fica em cima do muro é caco de vidro, cara. Mas eu sei, porque ele gosta desses investimentos aleatórios. Ele torce pro Galo, cara. Se não fosse isso, ele não tinha nem título. Mas beleza. Os dois times tiveram o Ronaldinho, afinal. Olha, é um ótimo ponto. Enfim, vou acabar aqui. Já tô ficando irritado aqui nesse podcast. Contar um pouco de background, que a gente teve que atrasar a gravação
desse podcast porque clonaram meu cartão de crédito. Se você clonou meu cartão de crédito, você tá ouvindo esse episódio, cara, vai te catar, rapaz. Sem maldade. Você causou uma dor de cabeça pra mim, um incômodo ao Gui e ao Franco, cara. Os caras tiveram que jantar em um horário aleatório, fazer tudo errado. Culpa de você, cara. Você é uma pessoa desprezível. Não clonem cartões. Não precisa clonar cartão, cara. Pra que clona cartão? Enfim. O acho que foi o Sheik do Paris Saint-Germain que eu acho o cartão também, do Miguel pra pagar o salário do Neymar. Não, caramba, os caras ainda vão processar nós. Não foi o Sheik do Paris Saint-Germain. Fica aqui a declaração oficial do Poder 260. Não estamos acusando ninguém. Enfim, vamos fechar aqui então essa nossa primeira parte desse 32º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Falamos um pouquinho aí no nosso primeiro bloco, o kickoff, sobre a história do Olympique de Marseille. Depois, no nosso segundo bloco, Toco Me Voe, o outro lado da moeda, história do PSG. E agora, nosso terceiro bloco, arremate, o Franco muito bem, trouxe aí estatísticas e importantes informações sobre as respectivas gestões, né? Um cronograma das gestões desses dois grandes clubes europeus. Como sempre, não vamos conseguir dar todas as informações, então por isso convidamos vocês a pesquisarem mais. E lembrando que logo em seguida temos aqui a segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, onde vamos ter o nosso quarto bloco, o shootout, aquelas rápidas perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje, né, no geral, o Le Classique, o clássico entre PSG e Olympique de Marseille. E depois o nosso quinto bloco, as alternadas, nosso debate. O Gui já mencionou aí, fugiu dessa minha pergunta agora, mas não vai ter como fugir no final. Se você tá vendo o nosso podcast, né, ouvindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Se tiver em outro provider de áudio aí, SoundCloud, Spotify, enfim, só clicar na segunda parte, tá aí, bem do ladinho, em cima e embaixo, e curtir essa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas. Beleza? Até daqui a pouco. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso quarto bloco, o Shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Vamos conversar aqui hoje sobre o Le Classique, né, esse clássico entre Olympique de Marseille, falei Marseille, errei tudo, hein? Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain. Aos que não ouviram a primeira parte, convido vocês a ouvirem, clicarem aí para escutar. Falamos tudo sobre a história do Olympique de Marseille, história do PSG, contando também sobre como é a gestão desses dois clubes. Isso não é um cronograma geral do que foi essa troca de comando que ambos os clubes tiveram realmente vários gestores com o passar dos anos. Agora, dando início então, sem mais delongas, vamos fazer a primeira pergunta. E quem vai fazer a primeira pergunta nesse nosso shootout sou eu, na verdade. Hoje eu que começo. E a pergunta é muito simples, na verdade. Até simples demais, eu diria. Quem tem mais títulos internacionais dentre os clubes do Le Classique? Seria A, o PSG, B, o Olympique de Marseille, ou C, um empate em termos de títulos internacionais entre os dois times? Gui, pode começar respondendo, cara. Cara, eu quero dizer empate, né? Mas te conhecendo, você deve ter visto que o PSG ganhou a Copa do, sei lá, Rei da Tailândia em 1935. E aí me complica, né? Então, eu vou... A não ser que seja um double bluff, cara, que você quer que eu pense isso, mas na verdade é um empate mesmo. eu vou de empate, C. Beleza, empate C. Franco, você, qual é a sua resposta, cara? Quem tem mais títulos internacionais? PSG, Olympique de Marseille ou empate entre os dois? Primeiro, eu concordo com o Gui que a cara do Miguel ter feito algum tipo de pegadinha aqui, tipo, sei lá, Paris Saint-Germain campeão do gelo. Indiretas. Nossa, foi direta, assim, direta. Não, tô brincando. Mas é a cara do Miguel ter feito alguma pegadinha. Eu vou de empate também. C, do famigerado, que já tá ficando famosíssimo aqui, campeão brasileiro de 2021,
E da Copa do Brasil de 2021, Clube Atlético Mineiro. Vocês estão errados, cara. A resposta secreta era a D, cara. Lille, tô zoando, rapaziada. Realmente é um empate entre as duas equipes. Eu não pensei na Copa da Tailândia. No título. Na taça. Como é que chama? Que o pessoal fala que São Paulo ganhou? Campeão dos campeões. Sei lá, enfim. Eusébio Cup. A gente. Disney, Copa Mickey. A gente tem aqui um empate, na verdade, né? O PSG venceu a Copa Intertoto uma vez, o Olympique vence a Copa Intertoto uma vez, o PSG ganha a Copa, né, a Liga Europa, e o Olympique de Marseille ganha a Champions League. Só considerei esses títulos principais, se podemos chamar assim. Então fica aí registrado o empate de 2 títulos internacionais para cada equipe. Realmente, 1 ponto para o Franco, 1 ponto para o Gui. Agora, a primeira pergunta, que é um pouco mais difícil do Miguel, que é a seguinte. Senhores, quem é o maior artilheiro da história do Le Classique? Seria ele Edinson Cavani? Seria ele Zlatan Ibrahimovic? Seria ele Kylian Mbappé? Ou seria ele André Pierre Gignac? Começamos então com o Franco. Sua resposta, cara. Pô, eu queria dar uma de espertalhão aqui, falar de outra opção aí que tá faltando, no caso a quarta opção, chamado Pedro Miguel Pauleta, que eu acho que vale muito a pena ser mencionado. Mas assim, falar pra vocês, o Gignac, eu amo o Gignac de coração, tá bom? Aí, quem quiser entender porque eu amo o Gignac de coração, pode interpretar do jeito que quiser, tá? Mas eu sei... 3 tigres tristes comiam 3 tigelas de trigo. Difícil falar isso, cara. Difícil falar isso. Mas assim, eu sei quem é, e eu vou falar agora, e vou falar a quantidade de gols pra vocês. Zlatan Ibrahimovic, 11 gols no Clássico. Posso responder? Como é que tá isso aí? Beleza, vou responder. Por favor, eu não notei que meu microfone estava desligado. Não, Miguel, tranquilo. sua resposta. O Franco colou de acordo, né? Tá na cara. Então eu vou na dele. Se o cara sabe até quantos gols o rapaz fez, velho. Vamos de Zlatan Ibrahimovic, que inclusive é um grande ídolo do Milan. Zlatan Ibrahimovic, aparentemente, nossa, tá difícil falar essa palavra. Com 11 gols no Le Classique. Muito bem, estão os dois certos. Foi ele mesmo, o grande sueco, Zlatan Ibrahimovic, maior artilheiro da história do Le Classique. Apareceu na minha pesquisa. Boa. Então, vou mandar agora a pergunta 3. Essa pergunta é mais desafiadora. A gente estava falando aqui sobre as perguntas, no caso, em off, né? Nos bastidores. A gente ainda tem que liberar os bastidores para eles, Miguel. Nossa, mano. Não podemos liberar os bastidores. É impossível liberar os bastidores aqui. Bom, então vamos lá. Das opções abaixo, quem é o maior jogador brasileiro da história do PSG? A. Raí. B. Thiago Silva. C. Neymar Júnior. Ou D. Ronaldinho Gaúcho. Começo abrindo a pergunta para o... Cara, a gente vem falando, né, eu e o Miguel, que essa pergunta é um pouco difícil, porque o Miguel deu um belo exemplo de o que ela seria equivalente, mas eu deixo pra ele dizer se ele quiser depois. Olha, conhecendo o relator, que torce pro tricolor de Mi Petit Cœur, eu vou com a opção A, Raí. Miguel, qual que é a sua... Cara, é difícil essa pergunta, porque ela, real, não tem nem pé nem cabeça, né? A gente tava falando aqui, eu vou falar o que eu falei nos bastidores. É igual se no Enem perguntassem qual número é mais bonito, 12, 17, 88 ou 94. Subjetivo, sabe? Já tiveram algumas pesquisas entre os torcedores do PSG e quem venceu foi o Raí. Acho que o Raí tem uma grande importância na história do PSG, né? Ganhou talvez o título mais importante da história do PSG, muito provável agora que, cara, o Neymar e o Marquinhos vençam a Champions League, não quero zicar os dois brasileiros, mas tem chances, né, de vencerem, chegaram muito perto no passado.
Sei que o Thiago Silva foi capitão do PSG por muitos jogos, então acho que tem uma grande relevância também. Eu vou de Raí, mas eu acho que o Franco vai colocar o Thiago Silva. Essa é a minha resposta. Mas eu, com convicção, voto Raí porque venceu o título mais importante da história do PSG até o momento. Bom, o Miguel, ele realmente... O Miguel e o Gui, né, na verdade. O Gui menos, mas o Miguel, ele totalmente duvidou da capacidade estatística de resposta dessa pergunta. Bom, então, das opções abaixo, o maior jogador brasileiro da história do PSG é o Raí com 1,89m. Thiago Silva tem 1,83m, Neymar 1,75m e Ronaldinho Gaúcho 1,82m. Então os dois acertaram. Coisa boa, cara, coisa boa, é isso. Que bom. Ninguém errou uma pergunta dessa vez, então. Isso. Todo mundo acertou. Eu gostei dessa. Boa, cara, parabéns. Eles não sabiam, eu tive que segurar. E eu sou pior que não sabia mesmo, hein? É difícil. Sabia. Vai parecer que foi planejado, mas não foi. Essas risadas são genuínas, pô. Mas beleza, então, parabéns a todos nós. Espero que vocês tenham pensado assim aí em casa também, porque senão pode ter tido um debate acalorado na sala. Mas beleza, então, vamos fechar esse nosso shootout. Todo mundo ganhou hoje, grande empate entre os nossos co-apresentadores. E vamos passar para o nosso quinto e último bloco desse 32º episódio do podcast Boleiros de Humanas, as Alternadas. Bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui então ao nosso quinto e último bloco desse 32º episódio do Boleiros de Humanas, as nossas alternadas. Vamos começar aquele nosso debate clássico para fechar com chave de ouro aqui esse nosso episódio, que dessa vez conversamos sobre o Le Classique, o clássico francês entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain. Acho que a pergunta tá clara, né? Esse nosso 32º episódio é sobre esse clássico francês. O nosso 31º foi justamente sobre a compra do clube inglês, o Newcastle, pelo grupo de investidores da Arábia Saudita. O PSG, como já falamos aqui amplamente na primeira parte, tem donos catares. E aí conversamos sobre isso no episódio passado, uma relevante rivalidade entre os governos desses dois países. E então acho que a comparação é até nítida, clara. E a pergunta é simples, né? Acho que por mais que o PSG tivesse certa relevância, né, principalmente nos anos 90, com o título do Raí, o maior jogador da história do PSG, da Europa League, foi somente com a compra do Paris Saint-Germain pelo grupo QSI que o PSG se tornou aí um dos mais importantes clubes franceses e um relevante clube no cenário europeu. Na opinião de vocês, o Newcastle, contando com o investimento da Arábia Saudita, também pode seguir esse mesmo caminho? Ou o panorama dentro do futebol francês, com aquele tradicional grupo de já 6 clubes estabelecidos, torna difícil essa ascensão do Newcastle dentro do cenário inglês e posteriormente no cenário europeu? Vamos começar pelo Franco, que o Gui começou respondendo as perguntas no shootout. Bom, vocês gostam do Newcastle, né? Não, tô brincando. Então, qual que é a minha opinião sobre a questão do Newcastle? Eu acho que o Newcastle ele vai sim vir a ser um grande clube no cenário europeu, mas até uma coisa que está acontecendo no momento, que no caso está bem alta, é o boicote que os clubes ingleses e os torcedores ingleses estão fazendo à compra do Newcastle. O Crystal Palace no último jogo contra o Newcastle inclusive fez um mega protesto. Os clubes ingleses eles estão tentando vetar a compra, e como os clubes ingleses eles são detentores dos direitos da Premier League, eu acho que é mais capaz de eles gerarem medidas mais rígidas ao Newcastle e a esse crescimento desenfreado do Newcastle. Eu acho que, na verdade, por conta do tamanho da liga em que o Newcastle joga, e do tamanho da visibilidade que ele pode gerar, dependendo de quem o Newcastle for trazer, for contratar, eles podem até alcançar um tamanho maior até do que o PSG. Em determinado momento. Não agora, talvez daqui a 20, 30 anos, né? Porque é muito difícil você
você tomar o tamanho de alguém que contratou Neymar e Messi. Falta só contratar o Suárez para você repatriar o MSN inteiro. Que é indiscutivelmente um dos maiores trios de ataque da história do futebol. Mas assim, sim, o Newcastle tem potencial. Não acho que ele vai se tornar com tanta facilidade quanto o PSG se tornou. Porque ele não tem baixa competitividade na liga, então ele não vai ser um campeão absoluto com tempo e capacidade para poder colocar quem ele quiser para jogar lá na frente que vai gerar resultado. A gente vê clubes com investimentos milionários que na própria Premier League não vem desempenhando bem. O Manchester United, tudo bem que o WoW não é um bom técnico, né? Eu acho que aí a opinião também é muito relativa. Mas não só o United, o Liverpool ano passado foi extremamente mal na Premier League. Em si, ainda assim conseguiu chegar na Champions League. Você tem uma competitividade extremamente forte, você tem altos players, você tem clubes de meio de tabela que podem brigar tão fortemente e tirar pontos que nem às vezes o Strasbourg pode tirar pontos do PSG, mas aí você tem vários Strasbourg que podem tirar pontos do Newcastle dentro da Premier League. Você tem jogos difíceis, você tem jogos chuvosos numa noite fria em Stoke. Então não acho que o Newcastle vai se tornar tão rápido assim o PSG. Eu acho que penando, que nem o City foi se tornando devagarzinho, porque o investimento do City é anterior. Ninguém lembra, mas eu me lembro de quando o City contratou Robinho, Elano e Jô e formou um ataque junto ao Tevez e não fazia frente aos grandes clubes ingleses, já tinha sim um investimento forte dentro da franquia. Não posso falar franquia porque não é uma franquia, é dentro do clube. Então essa é a minha resposta. Não acho que vai ser tão rápido quanto o PSG, mas sim tem o potencial para se tornar. Beleza. Agora, Gui, mesma pergunta para você, meu caro. Você acredita que o Newcastle irá se tornar uma potência equiparável ao PSG? Ou o panorama do futebol inglês torna isso impraticável, ou no mínimo mais difícil, como pensa o Gabriel Franco? Olha, eu fiquei pensando nisso na minha pesquisa inteira, que eu via, eu nunca tinha visto, me aprofundado na história do Paris Saint-Germain, eu comecei a ver que, de fato, o PSG é uma equipe, assim, média para grande, antes, né, do investimento do grupo do Qatar, do QSI, o Paris Saint-Germain, acho que pode-se dizer que era uma espécie de... Não era uma equipe grande, uma equipe que ganhava seus títulos, mas não era nenhuma potência francesa. Então acho que podia se equiparar a um Botafogo, que tem uma história, mas que nunca foi um grande campeão. Seria parecido com o que era o PSG. Que depois do investimento que virou todos vimos o que se tornou o PSG. Mas eu concordo com o Franco. Apesar de eu achar que a história pode ser o mesmo, que o Newcastle também é uma equipe que não é muito, muito bem sucedida, que tem uma história bonita, mas que não tem tantos títulos, que é irrelevante há vários anos, ficando ali no meio de tabela, porventura ser rebaixada, tem suas semelhanças, o que era o PSG, apesar do PSG nunca ter caído. Acho que o Newcastle, inclusive, é menos relevante do que o PSG era antes das respectivas compras. Tendo isso em mente, eu concordo com o Gabriel Franco, por quê? Porque o futebol inglês já está muito mais estabelecido do que o campeonato francês estava. O campeonato francês não tinha grandes equipes com investimento alto, quando o PSG se tornou a equipe de investimento alto, similar ao que é o Bayern de Munique na Alemanha. A Inglaterra é uma liga mais competitiva, é uma liga mais difícil. Temos aí diversos clubes com diversas estrelas. Não é por acaso que o futebol inglês é o melhor futebol do mundo. Temos aí o Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea. Esses aí já são times que têm investimentos estratosféricos, mas ao mesmo tempo temos o Arsenal, o Tottenham, que apesar de terem investimentos mais baixos, ainda tem boas equipes que sempre estão disputando, não sempre, mas geralmente disputando ali em cima, e ainda temos o escalão mais de baixo, que são equipes como o Leicester, que também não tem um investimento tão grande quanto os primeiros 4 que eu citei, mas também são equipes que, pelo investimento, fazem boas equipes. O Leicester saiu campeão da Premier League há poucos temporadas atrás, na temporada 2015-2016, se não me falha a memória. Então, tendo isso em vista, obviamente, se o Newcastle tiver
conseguir contratar muitos jogadores incríveis, fora de série, pode sim lutar lá em cima, por que não? Mas, com os nomes especulados até agora, parece que isso não vai ser do dia pra noite. Alguns dos... Bem, falamos isso no episódio passado, mas os jogadores especulados são Felipe Coutinho, Gareth Bale, que são jogadores incríveis, são fora de série. Só que eu não acredito que esse time vai brigar pelo caneco da Premier League de nenhuma maneira relevante. Acho que o Newcastle vai brigar ali pela Liga dos Campeões e nos próximos anos, talvez, dependendo do entusiasmo do grupo saudita de investir mais e mais e mais, talvez possa brigar pelo título, mas virar um PSG de uma hegemonia desse jeito eu acho praticamente impossível pela competitividade e pelo nível de estabelecimento do futebol inglês. Perfeito. Olha, eu vou começar falando que o que acho que é mais importante, talvez, às vezes, é que quando há esses grandes investimentos, beleza, esses aportes existem, e acho que várias pessoas entram aí com sentimentos de talvez não exista no primeiro ano, no segundo ano, mas acho que, sendo bem sincero, se não houver, no mínimo, indicações de melhora ou de, enfim, algum possível retorno para o grupo saudita, acho que o investimento pode dar para trás sim, né? A gente já viu outros investimentos não necessariamente feitos por um investidor desse tamanho, né? Afinal, agora o Newcastle se tornou de longe o clube mais rico do mundo. Então, acredito sim que será bem sucedido, tem tudo para ser. Mas até o próprio Manchester City, né, que passou antes de ser vendido ao grupo Qatari, teve um outro milionário da Tailândia, né, como grande investidor, e não foi pra frente. Eu acho que, assim, por diversas vezes a gente viu aí, o Gui também citou alguns jogadores que mas são bons jogadores, acho que não são os jogadores mais de ponta. Felipe Coutinho já passou da melhor fase, por exemplo. Outros jogadores que foram especulados, como o Dybala, também já passou da melhor fase. Enfim, acho que nesse início o investimento é feito, mas buscando realmente uma vaga na Champions, alguma coisa assim. A não ser que o clube emplaque realmente, eu acho que tem chance sim de dar errado o investimento, assim como já deu no City, em outras equipes, onde o investimento é feito. O próprio Málaga, né? Lembram do Málaga, quando o Málaga quase chegou à semifinal da Champions League, o Borussia lá com o Felipe Santana, quem o Gui conhece muito bem, jogou muito bem no Atlético, né, Gui? Deixou a desejar o zagueiro do Borussia. Coitado, mas com o nosso abraço aí, o Felipe Santana. Nem todo mundo pode ter as melhores fases em todos os clubes, claro. Mas voltando ao que eu vinha falando, acho que, né, a não ser que haja realmente uma inclinação que o investimento terá retorno, tem chance de dar errado. Eu acho que vai dar certo, porque é muito dinheiro realmente, e é um projeto ambicioso e que tem conotações políticas também, então eles vão investir tudo necessário para dar certo. Mas é aquela velha história, acho que o imediatismo é real nessas situações. A prova disso é que logo após a concretização da venda, né, o técnico do Newcastle já foi demitido. Então a gente está vendo aí já uma implementação de uma nova visão, uma nova forma de compreender a gestão do Newcastle, que é aquilo que eu falei. Independentemente dos novos gestores terem muito dinheiro, eu acho que toda a troca de gestão é traumática. Por isso que eu venho falando que talvez, né, uma grande motivação pela qual o PSG e o Olympique nunca conseguiram se firmar essencialmente como grandes equipes europeias é essa sequência de mudanças entre, né, os gestores desses dois clubes. Mas beleza, vamos fechar agora aqui com uma última pergunta, essas nossas alternadas, que também está relacionada a um outro episódio que fizemos. Alguns vão lembrar, fizemos alguns episódios atrás um boleiro de humanas sobre a violência dentro de estádios de futebol, tocando na violência em estádios de futebol no Brasil e também pelo mundo. E o Le Classique, infelizmente, também é conhecido pelo hooliganismo e a briga entre torcedores. Na opinião de vocês, além do que já foi tomado, né, por autoridades no passado, o que a França pode fazer para diminuir esses problemas?
Vamos começar com o Franco, ou pode ser com o Gui. Tanto faz, na minha opinião. Mas vamos fazer começar. Com o Franco. Vamos de Franco. Eu sigo do... Foi mal, eu podia ter já emendado. Engatado. Então, foi mal. Vai, Bom, a primeira opinião que eu tenho sobre isso é que os clubes, no caso, eles deveriam primeiramente parar de brigar entre si, né? Porque essas brigas, elas acabam acalorando ainda mais o clássico. Era muito mais comum antigamente, hoje em dia não são tão comuns quanto antigamente. Outro ponto além dos clubes, os jogadores em campo. Cara, é muito comum você ver brigas entre jogadores do Olympique e jogadores do PSG. O Miguel citou o caso do Álvaro, que teve o caso de racismo incitado pelo Neymar, que aparentemente o Álvaro teria chamado ele de moco, se não me engano, que é macaco em espanhol. Tem outros casos também, quando o Neymar ele agrediu o Morgan Sanson, do Olympique de Marseille, em uma dividida. Uma bola perdida no meio de campo e uma vitória do Olympique de Marseille, se não me engano, de 1-0 sobre o Paris Saint-Germain. Ou foi 2-1, não lembro. O Neymar foi expulso esse jogo. Dentre outras ocasiões, né? De brigas entre jogadores dos dois times. Então, tanto direção quanto jogadores, eles podiam dar um exemplo melhor, porque todo o Le Classique que tem, você tem uma provocação, seja do lado do Marseille, seja do lado do PSG, tanto por parte de dirigentes, que não é mais tão comum quanto antigamente, quanto por parte de jogadores. Agora, outro ponto, eu acho que, cara, parece que eles nunca estão preparados, né? Não sei, é opinião minha. E eu acho que a gente tem que ter espaço para falar isso também, que parece que eles não sabem que isso vai acontecer. É algo que acontece todo jogo, no caso, no Velodrome. Toda vez que algum jogador do Paris vai cobrar escanteio, a torcida atira latinhas e os policiais têm que fazer o escudo de proteção ao jogador. Isso só vai acabar no dia que a Confederação Francesa, que coordena a Ligue 1, começar a punir os torcedores que realizarem de tais atos, ou então que vandalizarem patrimônios do clube, agredirem jogadores, agredirem outros torcedores, porque, como a gente falou nas estatísticas, acontece com certa frequência. Então, eu acho que é um controle que dá para ser feito. E a gente fala muito mal do Brasil, a gente sabe que vai acontecer a coisa, e a coisa ainda se acontece. Pô, mas a França é igual, cara. E a França é da Europa, sabe? Então acho que tem sim jeito de se prevenir, porque é óbvio que isso vai acontecer, acontece toda vez. Então acho que é isso. Primeiro, uma ajuda de dirigentes e jogadores, né? Eles pararem com tantas provocações. Acho que provocação é saudável, mas até certo ponto. Incitar briga não é uma provocação, é um ato de violência. E em si a polícia ficar mais preparada para combater tais manifestações, né? Ainda mais a França, que tem um histórico, no caso de violência, né? Você parar para ver a Marselhesa, que é o hino francês, é um hino sanguinário, então é um povo mais aflorado na hora de praticar essas atos. Então acho que a polícia ela tem que ficar mais atenta também, não parte só de dirigentes e clubes, mas também da própria política e da Confederação Francesa de punir com mais força atletas e funcionários até do clube, torcedores, jogos a portões fechados, entre outras coisas que são mais radicais. Gui, sua opinião no assunto, cara, como é que a França pode contribuir para diminuir a violência no Le Classique? Olha, eu acho que o Franco tocou com pontos bastante importantes. Eu estou tendo a minha resposta que é um pouco redundante, porque eu não tenho certeza de quais medidas a França adota. Eu sei que o Miguel é praticamente um especialista nessa área de violência nos estádios, então eu peço perdão se minha resposta for um pouco redundante para esses dois grupos que eu falei, mas eu acho que um sistema interessante, que eu não sei se a França já pratica, talvez sim, de, enfim, forçar os torcedores a comprarem ingressos com identidade, mostrar sua identidade para entrar e para comprar o ingresso, seja no estádio, seja na internet, e não vender ingressos para torcedores que já foram presos, que o Franco relatou no terceiro bloco,
a quantidade de torcedores presos por clássicos, vou considerar completamente absurda. Se você conseguir retirar dos estádios esses torcedores que já vão bem, que já são conhecidos por brigar, eu acho que pode ajudar bastante. O problema é que o que isso acontece bastante no Brasil é que esses torcedores que, digamos, sejam proibidos de ir ao campo simplesmente brigam em outras partes da cidade. Talvez essa não seja a melhor maneira de coibir brigas em geral, mas sim ajudaria a diminuir o número de brigas nos estádios. Você não se lembra, Miguel, quando a gente fez o episódio, nosso primeiro episódio de clássico entre o Celtic e o Rangers na Escócia, a gente estudou um caso de um torcedor que, por fazer um vídeo racista, não era exatamente racista, eu acho que era intolerante religiosamente, incitando a violência, enfim, contra os torcedores do Celtic, ele foi banido de ver jogos dos Rangers, seja contra o Celtic, seja qualquer jogo dos Rangers, acho que foi por 3 anos, ele tinha que se apresentar numa delegacia e ficar lá durante o jogo inteiro para, bem, não ir brigar nas ruas e tampouco ir ao estádio. Isso é uma outra alternativa, né? Uma alternativa cara, que requer, enfim, a polícia francesa faz um trabalho realmente bem grande para garantir que esses torcedores vão à delegacia e não vão para outras partes da cidade brigar ou para o campo. Eu acho que essas duas ideias que eu citei, ou medidas que eu citei, podem ser ajudar em coibir essa violência dentro dos estádios, mas eu acho que o Franco tocou bem importante. Esses jogadores que lutaram nos dar a vida, é um clássico, mas no fim do dia estamos jogando futebol. Não queremos brigas, não queremos ninguém preso, não queremos ninguém ficando ferido e muito menos morrendo. Então, essa é a minha resposta. Claro, eu acho que é isso mesmo. Obviamente, todos aqui do Boleiro de Humanas vamos condenar sempre situações violentas como essas. Acho que a verdade é que, por diversas vezes, a polícia francesa não tem a melhor tratativa com respeito a confrontos de torcedores, a hooliganismo no geral. Eu lembro da Eurocopa de 2016, no Velodrome, na verdade, na entrada, exato, tivemos cenas horríveis de confrontos entre torcedores. Então, assim, acho que pouco foi feito, na verdade, na minha pesquisa sobre essa questão de violência em estádios franceses. Encontrei notícias de planos para erradicar o hooliganismo na França desde 2003, passando por 2010, falando no fim dos grupos de ultras do PSG e do Olympique, mas a verdade é que eles continuam, né? E, claro, acho que medidas foram tomadas, obviamente tivemos algumas melhorias com o passar dos anos, né? Profissionalização do futebol é importantíssima para isso, demarcação de locais, como foi puxado pela Inglaterra, tudo isso contribui para a diminuição da violência no estádio, mas enquanto não tivermos medidas talvez um pouco mais efetivas, será impossível erradicar mesmo a violência no futebol. Encontrei algumas matérias relevantes sobre algumas prisões que foram feitas antes de partidas pelo serviço de inteligência francês, o que impediu, né, que realmente houvesse combates entre torcedores, o que é muito bacana, o uso de inteligência para, né, fazer essa pesquisa prévia e garantir a segurança dentro dos estádios. Acho que é muito do que a gente precisa para o futuro, uso da tecnologia, reconhecimento facial e essa interação necessária para que o espetáculo seja justamente um espetáculo justo e bom para todos. Mas beleza, então vamos fechar por aqui, a não ser que Gui e Franco tenham mais alguma coisa para declarar, mas acho que já ficou bem bom esse nosso episódio e tá num período bom aqui que a gente costuma fazer no Boleiro de Humanas. Gui, Franco, alguma coisa ou vamos fechar, cara? Por mim, Podemos fechar. Beleza, então vamos fechar esse nosso 32º episódio do podcast Boleiro de Humanas. Muito bacana ter conversado com vocês aqui hoje sobre o Le Classique, esse grande clássico do futebol europeu entre o PSG e o Olympique de Marseille. Contamos aí um pouco da história de cada clube, falamos sobre as respectivas gestões, né, e todo um cronograma de mudança de gestores do Olympique e do PSG. Depois tivemos nosso tradicional
Shootout e, por fim, esse nosso debate nas alternadas, que foi muito relevante, falando sobre o Newcastle, investimento, aportes financeiros de investidores estrangeiros e, por fim, né, esse tema sempre relevante do hooliganismo e da violência nos estádios. Convido vocês sempre a pesquisarem mais, buscarem outras formas de conhecimento. Nunca vai ser suficiente 1h30 aqui de Boleiro de Humanas para vocês aprenderem, né, tudo sobre o Le Classique. Então, vamos lá, deem as suas buscas, leem, tem muita literatura sobre esse clássico, muita coisa relevante que a gente não conseguiu tocar, e acho que dá para ter um conhecimento bom com o que a gente falou aqui, mas sempre vai dar para ir mais a fundo. Sem mais delongas, por favor, se você curtiu, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos, é muito importante para o nosso projeto saber que vocês estão gostando. Se você não gostou, pode dar o joinha para baixo, não sei como é que chama, o thumbs down, deixar o comentário no que a gente pode melhorar, que também é muito relevante para a gente, viu? Muito obrigado, conto com vocês e até a próxima.